Vocês viram que a Tainá citou a Raquel Landim, nossa analista de economia, porque ela conversou com duas mulheres que afirmam categoricamente foram assediadas pelo ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Raquel, boa noite, muito obrigado pela sua presença com a gente. Deve ter sido duríssimo conversar com essas duas, né? Ouvir os relatos, ouvir essas histórias, né? Oi, Márcio, boa noite. Desde que o caso estourou, eu comecei a tentar fazer contato com as vítimas. Tive contato com 3 delas, em realidade 2 aceitaram, sobre a condição de anonimato, gravar uma entrevista conosco. Algumas coisas me chamaram muita atenção na conversa, Márcio. A primeira é que Pedro Guimarães, segundo elas, não agia sozinho, que outros diretores, outros dirigentes da Caixa Econômica Federal não só acobertavam esses assédios, como participavam desses assédios. Daí a importância do trabalho que Daniela Marques, a nova presidente da Caixa, que vai assumir depois que tiver sua papelada liberada pelos comitês internos do banco, criar esse comitê de crise e realmente afastar essas pessoas suspeitas, porque enquanto essas pessoas estiverem lá dentro, essas mulheres não vão se sentir seguras. Elas me contaram, né, sobre condição de anonimato, casos de depressão, crise, de ansiedade, de todo o assédio moral e sexual que elas sofreram. Vamos ouvir, então, alguns trechos dessa conversa que a Raquel Landim teve com essas duas mulheres que afirmam foram vítimas de assédio sexual do agora ex-presidente da Caixa Econômica. Queria que vocês descrevessem para nós como é que é o clima de trabalho na Caixa Econômica Federal. De medo. Desde o início dessa gestão, nós vivemos sob pressão e medo o tempo todo. Ninguém pode falar, senão você é colocado numa relação de pessoas não gratas, é perseguido. Então hoje nós vivemos debaixo do medo. A gente sabe que o trabalho, muitas vezes, né, de banco e tudo, tem uma pressão de fato, mas isso é muito superior a essa pressão, ela extravasa qualquer relação de trabalho. É medo, é coação, qualquer passo, até a forma de se vestir, tudo pode ser usado contra você a qualquer momento. Nós temos ouvido relatos de episódios de assédio do agora ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Como acontecem esses episódios? De forma variada, né? Em geral, grande parte dos relatos aconteceram em viagens do Caixa Mais Brasil. Algumas meninas o acompanhavam e nessas viagens os assédios aconteciam. Mas também existem relatos de coisas que aconteceram no gabinete dele, no próprio edifício da Matriz. Que tipo de assédio ele promove? Ele chega com alguma proposta de trabalho, depois ele tenta abraçar, se aproximar. Como é que ele fazia esse tipo de coisa com vocês? Ele é uma pessoa com um comportamento muito difícil de descrever e difícil de conviver. É uma pessoa que fala muito palavrão, humilha, qualquer ação que não sai da forma que ele quer o CPF. Ele quer perseguir, quer saber quem fez, por que fez. A Caixa trabalha para o Pedro Guimarães. Nesses abraços que ele tenta dar, ele avança o sinal? Ele me assediou por meio, principalmente, desses abraços. Ele dá um abraço e fala que a gente não está abraçando forte, pede que abraça com mais força. E aí, nessa ocasião, ele se aproveita para deixar a mão percorrer o nosso corpo, passar pelo seio, pelas nádegas, pernas, quando é sentado. Então, assim, ele se aproveita desses momentos. Existia a conivência de outras pessoas da cúpula da Caixa Econômica Federal com esse comportamento?
sim, é a conivência e também a participação de outros dirigentes da Caixa que não só sabiam, os casos eram levados ao conhecimento deles, mas também participavam de algumas dessas ocasiões, né, dos assédios. E os casos eram levados e as pessoas que tinham passado por essas situações ainda eram expostas, os casos não eram levados à frente. A partir dessas denúncias que eram feitas, essas mulheres sofrem algum tipo de retaliação ao denunciar? Elas vão para alguma área, ele as promove mesmo, não sei dizer se todas chegaram a denunciar, acredito que não, mas aquele se sentia, digamos, de alguma forma podendo ser confrontado. Essas meninas iam para áreas com promoção e sempre monitoradas, sempre tem alguém da confiança dele, querendo saber como elas estão, se estão bem, se está tudo ok, para, infelizmente, que elas não pudessem ter voz, né? Qual é o dano emocional, psicológico que esse tipo de situação que se prolonga aí por anos provoca em vocês e nessas outras mulheres, nessas outras servidoras que estão levando esse caso à frente? Eu acho que o dano é irreparável. São danos emocionais, danos, sequelas de você estar no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, ter se dedicado e estudado para estar ali, para estar desempenhando o seu melhor papel e por você, pela sua família, pelo país. A Caixa é uma empresa pública e de repente se deparar com criminosos dentro da empresa, fazendo do corpo de funcionários, né, o que bem quer. E o silêncio das pessoas, das instituições, o pavor que o medo provoca. O dano é realmente irreparável. Eu lembro de uma frase que eu ouvi de uma grande amiga minha, que foi: seus olhos não brilham mais. Logo na sequência disso, eu demorei um tempo para poder ter coragem de contar até para ela mesma. Mesmo sendo uma pessoa da minha confiança. É muito difícil. O que a gente extrai de tudo isso que está acontecendo, o sentimento maior no momento, é que, graças a Deus, a partir desse final de semana, não vai ter mais pelas mãos, né? A gente sabe que, infelizmente, a violência contra a mulher no mundo é muito grande ainda, mas pelo menos pelas mãos, com alguém usando o crachá da Caixa para fazer isso, não vai existir mais. Não vai ter ninguém fazendo isso com colegas nossos nesse final de semana, numa edição de um Caixa Mais Brasil, na subida de uma reunião, aonde quer que seja. Dois pontos chamam muita atenção aí nessa história. A primeira, claro, a dureza dessas falas, mas como ainda tem gente, segundo essas funcionárias, que acobertavam todo o assédio do ex-presidente e que ainda estão lá dentro. Estão. E que podem ameaçar, podem fazer coisa errada, podem simplesmente servir de medo, objetos de medo para essas mulheres corajosas que estão denunciando. Ainda estão, Márcio, e elas ainda continuam com medo de que possa ter algum tipo de retaliação. Daí a gente reforça de novo o papel da Daniela Marques em parceria com o Ministério Público para tentar dar algum tipo de segurança de que isso não vai mais acontecer. E me tocou muito a fala final delas, em que elas estão, apesar do anonimato, correndo risco, se expondo, dizendo que elas tinham orgulho de pensar que nesse final de semana, como o Pedro Guimarães pediu demissão, nenhuma outra mulher ia estar sofrendo, nenhuma outra colega, nenhuma outra servidora ia estar sofrendo com assédio
da parte dele. Elas têm muito orgulho de pertencer à Caixa Econômica Federal, orgulho do crachá que o Pedro tanto utilizou para fazer propaganda. Esse é o segundo ponto que eu queria destacar, em cima até do que ela falou. Ela tem orgulho de ser uma servidora pública, que serve não apenas à empresa, mas serve ao país. E a gente não viu uma palavra ainda do presidente Jair Bolsonaro, a gente não viu uma palavra ainda do governo federal, ou mesmo um anúncio da Caixa Econômica Federal, um posicionamento da Caixa pedindo desculpas ou falando que vai investigar a fundo o que essas meninas trouxeram. Isso é um absurdo também. O que a Caixa coloca é que está sendo feita uma investigação. Num primeiro momento, a Caixa nega que tivesse conhecimento de algum tipo desses casos. Depois, a Caixa informa, muda de posicionamento, diz que tinha um processo, sim, na corregedoria, mas a gente ainda não tem nenhum, realmente, como você está falando, nenhum pedido de desculpas. A Caixa apenas menciona que repudia qualquer tipo de assédio. Agora, a corregedoria, o compliance da Caixa, se a investigação, né, correr e isso tudo ficar documentado e comprovado pela Justiça, falhou muito com as suas funcionárias. Muito obrigado, Raquel Landim.